Vanessa Vieira e este é o Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. O Assunto é Gestão é um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre o processo seletivo para o doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia do programa de pós-graduação da Rede Bionorte. E para trazer detalhes sobre esse doutorado, sobre esse seletivo, nós recebemos o professor Rafael Boldrini, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Roraima e coordenador do Núcleo Roraima do PPG Bionorte. Professor Rafael, bom dia e seja bem-vindo ao Assunto Gestão. Bom dia, agradeço o convite, para a gente estar falando um pouco da nossa pós-graduação. Perfeito, professor. As inscrições para o seletivo para o doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia estão abertas desde o dia 3 de março, né? 3 de março a 4 de abril. A 4 de abril. Então, quem pode se inscrever? Já falou até a data limite, né? Mas quem pode se inscrever nesse processo seletivo para o doutorado, professor? Portadores de diploma de mestrado, em áreas relevantes para a biodiversidade ou biotecnologia, ou áreas afins. Áreas afins, mas assim, o programa ele é bem amplo, ele é bem diverso, as linhas de pesquisa. Então, geralmente, quase todo mundo que tem o diploma de mestrado, reconhecido pela CAPES no Brasil, consegue se candidatar a uma vaga no doutorado. E qual é a área de concentração do doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia, professor? Então, nós temos duas áreas de concentração. A primeira é a Biodiversidade e Conservação, que ela tem 2 linhas de pesquisa, e nós temos a outra área, que é a Biotecnologia. Então, na área da Biodiversidade e Conservação, nós temos a linha de pesquisa, que é Conhecimento da Biodiversidade, e a outra linha de pesquisa, que é Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. E na área de concentração da Biotecnologia, é bioprospecção e desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos. Então, a rede, o doutorado, ele está dentro da área da CAPES, da biotecnologia, só que nós temos 2 linhas, 2 áreas de concentrações bem amplas. Que o candidato pode escolher uma das duas para se inscrever. Exatamente, ele pode escolher uma das 2 áreas e verificar os orientadores dentro da Amazônia Legal. Falando aqui de Roraima, a gente, falando dos orientadores de Roraima, quais são as linhas que esses orientadores oferecem. E escrever a proposta do projeto com o orientador, mais ou menos na linha que o orientador tem a sua especialidade. Entendi. Professor, quantas vagas são ofertadas ao todo? A gente está falando de um doutorado em rede, então acredito que tenham vagas para toda a região amazônica. E quantas vagas também são específicas aqui para o estado de Roraima? Então, nós temos 90 vagas para a Amazônia Legal e para Roraima 11 vagas. 11 vagas. 11 vagas, Então, tem candidatos que ofereceram uma vaga, professores que ofertaram uma vaga, e tem professores que ofertaram até 2 vagas. Entendi. O senhor é um dos professores que ofertou ou não? Não, eu não ofertei porque eu já estou assim, com a capacidade de orientação cheia, Porque a gente tem que pensar nisso também, Sim, tem aluno de mestrado, tem aluno de doutorado, Então, eu acabei não abrindo vaga para esse edital. Tem outros alunos que já estão sendo acompanhados pelo CIO. Então, já tem 2 alunos de doutorado em andamento da rede, Então, mais um ficaria apertado. Entendi. E como é que os candidatos podem saber quais são os professores e quais são as linhas de pesquisa de cada um ali que pode ir? Perfeito. Bom, nós temos o site da Rede Bionorte, que é bionorte.org.br. No site você encontra tudo, nome dos orientadores, E também você encontra o edital, que é o edital número 1 de 2025. Ele está disponível tanto no site do Bionorte, quanto no site da UFRR. Então, no edital, você vai baixar o edital e você vai ter os possíveis orientadores. Então, para Roraima, olhando aqui o Polo Roraima, nós temos 11 vagas disponíveis, só para vocês terem uma ideia, que é o Polo Roraima. Vamos colocar aqui um exemplo, o professor Edir, que é um professor da UER. Então, ele colocou uma sublinha, que é Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. Ele ofertou uma vaga.
né? Mas se a gente pegar o Gabriel Zazeri, por exemplo, que é o professor da física, né, ele colocou uma sublinha de biofísica molecular. Então, o candidato vai ter que olhar as sublinhas de cada possível, né, orientador e ver se ele tem afinidade, né, de escrever um projeto, se candidatar àquela vaga. Nesse processo seletivo, é permitido ou é aconselhável, caso o candidato conheça o professor, ele conversar com o professor, quem tem interesse, ou não pode isso, professor? Pode, até porque o orientador ele não vai participar do processo de avaliação, tá? A gente pode ter as duas entradas, né? Porque toda a inscrição do Bionorte é através do site do Bionorte, bionorte.org.br. Então, o candidato vai no site, faz o cadastro, faz toda a inscrição online. Mas, assim, eu como orientador, sempre sugiro o aluno ter essa conversa com o possível orientador, né, como candidato, para ver afinidades, ver linha de pesquisa, ver possibilidades também de desenvolvimento de projeto. Né? Por exemplo, eu trabalho com taxonomia de insetos, né? Eu descrevo espécies novas de insetos. Aí vai que um candidato queira trabalhar comigo com biologia molecular de insetos. Né? Então, eu não tenho equipamento, eu não tenho recurso para essa determinada linha. Então, é bom sempre o candidato ter uma conversa prévia com o possível orientador para ver, né, o que consegue realizar na sua pesquisa. Entendi. Então, é importante, né, o candidato já olhar o edital, saber quem são os possíveis orientadores. Olhar, né, o o currículo Lattes do orientador, né, ver exatamente a linha de pesquisa do orientador, porque não adianta você, né, escrever uma proposta e a gente não ter como executar. Sim. Né? Então, o edital ele não deixa claro, né, se ele pode entrar ou não em contato com o orientador, mas acho que isso é aberto. E lembrando, o orientador ele não vai participar da avaliação do aluno. Então, assim, mesmo que ele tenha uma conversa prévia com o orientador, ele não vai acabar sendo avaliado positivamente por isso. Tá? Entendi. Professor, e como é que se dá o processo de inscrição? O senhor comentou que tem um site, né, da Rede Bionorte, redebionorte.org.br, né? Exato. Então já é interessante o candidato entrar, já que o processo seletivo já está com inscrições abertas, certo, né? Então já tem pouco menos de um mês aí para se inscrever. Temos um mês. E como é que funciona esse processo seletivo? A partir no momento da inscrição, já tem que apresentar a proposta? Como é que funciona? Sim, o aluno ele tem que, já na proposta, ele faz um login no site, tá, do Bionorte, ele faz um cadastro e ele já vai anexar toda a parte documental uma única vez, tá? Que é comprovante de pagamento, identidade, CPF, comprovante de residência, diploma de graduação, de mestrado, a pontuação do currículo, comprovante de quitação eleitoral, tudo isso o aluno, o projeto de tese, né, que ele vai também ser avaliado. Então, tudo isso ele já tem todos os links, né, os linkzinhos para o aluno adicionar, né, fazer o upload de cada arquivo dentro do seu login que ele vai fazer dentro do site do Bionorte. Dentro do sistema, né? Dentro do sistema. Você falou de comprovante de pagamento. Então, a inscrição ela tem uma taxa que deve ser paga, né? Pode pedir isenção de taxa? Sim. Como é que funciona? Tem isenção de taxa. Nós estamos com período, deixa eu ver se já finalizou o processo de isenção de taxa, não. De 12/2 a 7/3. Até amanhã, o pedido de solicitação de isenção de taxas. Então já foi um período geralmente é bem no comecinho, né, do período foi quase um mês antes do período. Antes mesmo, da inscrição começar. Exato. Quase um mês antes da inscrição começar, porque aí o aluno já começa a fazer a sua inscrição com aprovação ou não, né, que ele vai saber ou não se ele vai ter que pagar a inscrição. Perfeito. Então, até o dia 7, até essa sexta-feira. Até amanhã, né? Sexta-feira. Quem está interessado pode pedir a isenção. E em relação à taxa de inscrição, qual é o valor da taxa de inscrição? A taxa de inscrição é R$ 150. E a partir desse momento de inscrição, paga a taxa, escreve a proposta, coloca no site, sobe todos os arquivos. Como é que funciona essas etapas de seleção? Como é que a coordenação da rede faz essa seleção, professor? Então, nós temos uma coordenação geral, que hoje a coordenação geral da Rede Bionorte do doutorado está na UFPA, na Universidade Federal do Pará,
e nós temos as coordenações estaduais, né? Então, esse edital que está em andamento, que a gente está falando aqui, cada núcleo, né, cada polo vai fazer a sua seleção. Então, em Roraima, nós temos o presidente de uma comissão formada por um professor, por 3 professores, na verdade, que eles vão avaliar toda essa etapa dos currículos dos alunos de Roraima, candidatos somente de Roraima. Entendi. Então, vai ser bem... Cada núcleo vai analisar os alunos que se inscreveram para aquele núcleo. Exatamente, exatamente. Né? Que não são os professores que são orientadores. Né? Exatamente. Já deixando bem claro isso, né, professor? A gente tenta deixar bem transparente também, né, essa questão da seleção. Eu estava vendo no edital, né, já tem dei uma olhada no edital, né, para preparar as perguntas, e já tem os professores que fazem parte da comissão, que fazem parte que são professores orientadores, então assim, é bem transparente mesmo, né, todo esse processo para o doutorado. Tudo. Aqui em Roraima, está aqui, ó, o presidente da comissão é o professor Rafael, sou eu. Por acaso é o senhor. Né? E a professora Fabiana Granja, que também é membro titular, que ela é vice-coordenadora. Tá? Então, nós dois não estamos oferecendo vagas para esse edital, né? E aí também, dentro de uma das etapas, tem a avaliação dos projetos dos candidatos. E a gente busca avaliadores ao longo do Brasil para também fazer essa avaliação de uma forma bem independente dos projetos dos candidatos. Entendi. Em relação a cronograma, a gente está nesse período de inscrição, né, até o dia 4 de abril de 2025, e depois quanto tempo para essa comissão avaliar todas as propostas, os projetos, e quando tem um resultado, quando que esses candidatos saberão se foram aprovados ou não para o doutorado em biodiversidade e biotecnologia? A rede, né, ela tem várias etapas, né? Tem a etapa da análise do currículo, uma das etapas é verificar se o projeto do candidato está de acordo com a área que o professor ofertou, né? Então, é uma segunda etapa. Depois tem uma etapa de avaliação de projetos, né? E o resultado final, né, vai ser dia 25/6 de 2025. Então, junho, né? Final de junho. Para iniciar as aulas em agosto. Então, os alunos a gente finaliza até junho e inicia as aulas eles terão um mês para realizar a matrícula online, né, entre outras coisas. Perfeito. Então, a gente está acabando agora o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente já fala um pouco mais sobre as aulas, né? Eu vou adiantando tudo, né? Calma, professor, calma. A gente tem o segundo bloco ainda. A gente está conversando com o professor Rafael Boldrini, coordenador do Núcleo Roraima, do PPG Bionorte. Nós estamos conversando sobre o doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da rede Bionorte. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece na Universidade Federal de Roraima, é só entrar no nosso portal, ufrr.br. Nós também estamos nas redes sociais. Estamos no X, no antigo Twitter, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só pesquisar por @UFRROficial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos falando sobre o doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da rede Bionorte e o nosso convidado é o professor Rafael Boldrini, coordenador do Núcleo Roraima, do PPG Bionorte. Professor, a gente já comentou no primeiro bloco, né, que é um doutorado em rede. Você já comentou que a instituição que está coordenando nesse momento é a Universidade Federal do Pará. Quais são as outras instituições, além da UFPA e da UFRR, que também fazem parte dessa rede? Sei que é em toda a Amazônia legal, né? Mas quais são são apenas universidades federais, mas tem também universidades estaduais? Como é que funciona? Então, nós temos, se eu não me engano, que teve um processo agora de entrada de novas instituições, nós temos 44 instituições ao todo. Nossa, muita instituição. Muita instituição. Todas públicas? Ou alguma particular pode participar também dessa rede?
Não, tem particular, Tem particular também. Tem particular também. Interessante. Aqui em Roraima, nós temos a UER, o IFRR, Embrapa e a UFRR. Né? Então, nós temos 4 instituições em Roraima, com os professores, né, oferecendo vagas, né, nessas instituições. Não apenas a Universidade Federal de Roraima que participa, né, que integra a rede, mas outras instituições também aqui do estado. Aqui em Roraima ele foi criado em parceria Embrapa e UFRR. E aí, o ano passado e esse ano, nós conseguimos trazer para a gente também, né, a UER e o IFRR. Professor, e a gente estava comentando, né, que por ser um doutorado em rede, como é que funciona? Como é que funcionam as aulas? São quem escolhe para Roraima, só vai ter aula em Roraima ou pode ter aula com professores de outros estados que integram a rede? Como é que funciona? Nós temos um núcleo básico de disciplinas, que geralmente elas são ofertadas no primeiro semestre de cada ano. Né? Então, esse núcleo básico ele é ofertado em toda a rede de forma igualitária. E os professores geralmente fazem aulas presencial aqui na UFRR, mas com um orientador, um professor de um outro estado. Né? Então, nós temos esse núcleo básico. E depois, os alunos eles podem fazer matrículas em qualquer polo da rede, assistir a aula em qualquer polo da rede. Né? Lógico, algumas disciplinas elas são presenciais, totalmente presenciais, e algumas disciplinas são à distância. Então, um aluno de Roraima, às vezes, pode fazer uma disciplina de um professor do Tocantins, por exemplo. Mas isso vai muito da disponibilidade do professor do Tocantins, da infraestrutura, né? Porque tem que transmitir para todo mundo, tem que ter um aparato de câmera, um áudio bacana. Uma internet de qualidade. Uma internet de qualidade, né? Então, assim, isso varia muito de cada professor, mas tem um núcleo básico, né, que ele é ofertado de forma igualitária todo ano, no primeiro semestre, e depois os alunos vão fazendo disciplinas ao longo do doutorado. Em relação a esse núcleo básico, qual é o tipo de disciplina que é ofertado nesse primeiro momento do doutorado? Só para o candidato também já ter uma ideia, né, uma noção do que ele vai ver nesse começo da pós-graduação dele. Então, eu posso só fazer Pode. Nós temos o nosso site da Rede Bionorte. Então, o aluno ele vai encontrar o candidato, né, ou professor, qualquer pessoa, né? Interessado, né? Qualquer interessado, ele vai encontrar o calendário, os docentes, disciplinas, laboratórios, documentos, processos seletivos, está tudo disponível nesse site. Né? Nós pagamos esse site, ele é da Rede Bionorte. Então, por exemplo, disciplinas que você me pediu, né? Isso. Então, pode ser só um exemplo. Tá, não, eu coloquei aqui, disciplinas obrigatórias. Então, nós temos biodiversidade amazônica, bionegócios e marcos regulatórios em biotecnologia, prospecção, conservação e uso de recursos genéticos. Então, só para você ter uma ideia dessas disciplinas obrigatórias que o aluno pode cursar. Né? Quer dizer, ele deve cursar. Sim. Né? Então, uma disciplina que eu participo, que eu venho acompanhando muito, que é bionegócios e marcos regulatórios em biotecnologia, né? Que fala sobre patente, como adquirir uma patente, a importância. Então, eu que sou da área dura da biologia, né, da biodiversidade, né, do trabalho com descrição de insetos, para mim foi um outro, abriu assim, um pouco minha mente assim, para entender um outro lado que eu não enxergava, né, da biotecnologia, de patente. Então, sempre que eu posso, eu estou acompanhando essa disciplina. Né? Cada aula que eu acompanho como professor responsável aqui em Roraima é mais um aprendizado. Tá? É um aprendizado para os alunos, né? E para mim também, porque eu sou de uma outra área, né? Eu trabalho com biodiversidade pura, né? Com descrição de espécies. No mato, né? Coletando insetos, descrevendo espécies. Mas a rede também ela oferece essa uma outra visão do negócio, da biotecnologia, da patente, que é uma outra área também que a gente também deve explorar. Professor, a Rede Bionorte está aqui na Amazônia, legal, né? Está aqui numa região em que a gente fala muito sobre meio ambiente, fala muito sobre cuidado com o meio ambiente. Qual a importância de ter um programa de pós-graduação, né, especificamente algum doutorado em biodiversidade e biotecnologia aqui na região norte, para falar também um pouco sobre região norte, para falar também um pouco sobre a Amazônia Legal? Olha, nós temos assim, a primeira coisa que eu como biólogo eu vejo, a gente
entender nossa biodiversidade, né? Conhecer o que nós temos, que muitas espécies elas acabam sendo perdidas antes de a gente conhecer, devido a diversos fatores, né? Desmatamento e por aí vai. E uma outra coisa muito importante da rede, né? A gente para pensar um pouco na área da biotecnologia, por exemplo, utilização do açaí, do cupuaçu, de produtos, né? Que já consumimos aqui, né? E a gente pode estar pensando, por exemplo, um sorvete de açaí, um energético, né? Então, a gente pode pensar em propostas, em projetos que também, além da pesquisa propriamente dita, vai trazer um pouco de sustentabilidade para a população local, né? Então, a população ela pode, algumas teses, elas caminham para a geração de produtos que essas comunidades podem produzir, né, de coisas que elas já utilizam, né, e ter uma fonte de renda extra, né? Então, além então do conhecimento da biodiversidade pura, a gente tem a parte também econômica, né, a utilização da biodiversidade para gerar produtos. Geração de renda para as comunidades. Exatamente, né? exatamente. E preocupado também, né, com o meio ambiente, preocupado com a biodiversidade. Com certeza. Qual é o perfil do doutor, do egresso, do programa de pós-graduação da Rede Bionorte que é esperado por vocês? Olha, é um perfil bem amplo, né? Ele sai com a formação um pouco de biodiversidade e um pouco de biotecnologia, tá? Mas o perfil, muito dele, assim, vai muito da linha, né? Da linha, do orientador. Então, vai desde de um candidato, de um doutorando que vai trabalhar com biodiversidade pura, com descrição de espécies, até um doutorando que vai produzir bioprodutos, né, ou insumos da riqueza da região amazônica. Podendo trabalhar, então, depois como pesquisador, podendo trabalhar como professor, podendo trabalhar também na indústria. Exato. Então, nós já temos, né? Nós temos médicos, nós temos profissionais técnicos de universidade, que já são especialistas, nós temos pessoas que foram montar a sua própria empresa. Então, assim, ele dá uma gama de possibilidades dentro da formação. Eu acho que a rede está aqui, tem uma disponibilidade muito grande de linhas, de áreas, e o aluno também vai trilhando, né, o seu caminho, né? Ele vai se especializando dentro da sua área de interesse, né? Da sua área de interesse, exatamente. Como eu falei contigo, o caso de patente. Eu nunca pensei em fazer uma patente, né? Depois que você começa a ter aulas, aí você fala, pô, será que isso que eu trabalho dá para gerar uma patente? Será que eu consigo viver disso, né? Criar uma empresa com isso? Então, você vai vendo as possibilidades dentro da sua área. Vai abrindo a mente, de fato. Vai abrindo a mente, de fato. Porque se você... Eu sou biólogo, né? Então, cada um tem a sua cabecinha fechadinha, né? Você tem as suas disciplinas básicas do curso de biologia, né? Que muitas vezes não traz a questão do bionegócio, né? Então, quando você vai fazer uma especialização, um doutorado, aí você começa a enxergar umas outras possibilidades. E também conversando com outros profissionais, né, de outros estados, de outras realidades, isso amplia também a nossa mente. Então, essa, para mim, é a principal vantagem da rede, né? O aluno ele tem os principais especialistas de diversas áreas disponível nas aulas dentro da rede, né? Ele tá tendo aula com o professor do Amazonas, do Tocantins, do Amapá, e você vai gerando essa conexão que muitas vezes tem um especialista em Roraima e tem um especialista no Amapá, e você consegue juntar essas duas especialidades e gerar um outro produto que individualmente você não conseguiria. Então, eu acho que é uma das principais vantagens da rede, essa comunicação entre todos os participantes da rede. Eu estou em Roraima e eu converso com o professor do Amapá, do Amazonas, do Tocantins. Então, trouxe uma gama de possibilidades de projetos, de participações de orientação e por aí vai. Que por mais que estejamos na Amazônia, né, mas a gente tem algumas particularidades nos nossos estados, a gente tem outras maneiras de enxergar o mundo, né? Então, essa
essa pesquisa, esse estudo, esse conhecimento gerado em rede, ele amplia os nossos horizontes. Sem contar com a nossa distância amazônica. Sim. Né? Que a gente, se falar Amazônia, a gente está longe de tudo. Né? É custoso, é caro. Então, às vezes, uma tela, né? Um computador, a gente consegue conversar com várias pessoas. Aproxima os nossos conhecimentos. Professor, e você falou em trilhar esse caminho, né? Qual o prazo que o candidato, que o doutorando tem para trilhar esse caminho na pós-graduação? Tem um prazo que ele tem que apresentar, tem que defender a tese dele? Isso, então o prazo máximo, né, que a gente especula são 4 anos. Então, depois que ele inicia a sua primeira matrícula, né? A partir de agosto de 2025. A partir de agosto de 2025, ele tem 4 anos para defender a sua tese. Então, ele tem que escrever o projeto, qualificar, né, desenvolver a patente, o produto ou o artigo, né, qualificar e defender. Perfeito. Hoje, no Assunto da Gestão, contamos com a participação do professor Rafael Boldrini, do curso de Ciências Biológicas da UFRR e coordenador do Núcleo Roraima do PPG Bionorte. Professor, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Espaço está aberto para suas considerações. Eu que agradeço de vir e falar sobre o programa, né? E deixar aqui para quem, né, queira... Nós temos o nosso... No edital, tem o nosso e-mail, tá? Que é bionorteufrr@gmail.com. Nós temos um telefone com WhatsApp também da própria rede, que também está disponível no WhatsApp. No edital, né? No edital, 981-130539. Pode repetir, por favor? DDD 95? 95, 981-130539. Então, nós temos o WhatsApp, nós temos o e-mail, podem tirar dúvida, né? Nós temos lógico, né? De 8 às 18, de horário comercial, exatamente, de 8 às 18. Segunda a sexta. Segunda a sexta, e a gente vai estar sempre respondendo as perguntas, as dúvidas dos candidatos. E o edital é o grande que o aluno tem que ler, né? Que o candidato tem que ler. É o norteador, né? É o edital e o site da própria rede que, assim, é muito completo. É bem completo, está aqui disponível para todo mundo, tem disciplinas, laboratórios, tem documentos, tem tudo que o aluno precisa, que o candidato precisa, está disponível no bionorte.org.br. Perfeito. Professor Rafael, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa O Assunto é Gestão, produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!